Fala pessoal, tudo bom? Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá qual horário que você esteja vendo esse vídeo. Meu nome é William Gabriel, né? Hoje, como todo mundo aqui sabe, eu sou analista, eu sou cientista de dados, né? Posto bastante conteúdo lá no LinkedIn, tem uma comunidade aqui voltada para a área de dados gigantesca, e eu costumo fazer muito post sobre muitas dicas de como entrar na área, em questão das vagas, como é que você consegue passar no processo seletivo, algumas dicas de currículo. E quem está aqui para ajudar, bem melhor do que eu, uma especialista em RH, a Liliane. Boa noite, Liliane, tudo bom? Boa noite, William. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Para quem não sabe, eu conheci a Liliane também no LinkedIn. Eu fiz uma postagem sobre um assunto que a gente já vai tocar nele. Vai ser um dos assuntos que a gente vai falar aqui. E basicamente eu vi ali que a Liliane, ela com certeza domina bastante ali do assunto. A gente deu umas dicas ali para algumas pessoas e a gente espera que isso aqui vai te ajudar bastante. Seja você entrando na área de dados, na área de tech, seja lá o que for. Como a Liliane, ela é especialista mais na parte de tech, o que é até bom, porque eu também sou da área de dados, como vocês sabem, então acho que vai casar muito bem. Liliane, fale mais sobre você aí, você sabe, né? Padrão, perguntinha de RH, né? Fala mais sobre o seu Aham. background. Eu vejo que você tem bastante seguidor lá no LinkedIn, você faz bastante postagem. Fala sobre você aí, se introduz um pouco. Claro. Bom, olá, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer, William, pelo espaço e pela oportunidade, né, de vir aqui hoje falar a respeito de um assunto tão importante, né, que é ali como conquistar a sua vaga, recolocação no mercado, enfim, falar esse papo bem de RH mesmo, que é um assunto que eu sou até suspeita para falar, sou apaixonada, né, Né? pelo que eu faço, essa coisa de conectar talentos, né, a grandes oportunidades. Mas falando um pouquinho sobre mim, né? Meu nome é Liliane, eu tenho 32 anos, quase 33, abril tá Ah, um chegando cara de aí. 25? Hã? Um cara de 25? Quem me dera, né? Mas tá bom, se tô com cara de 25 ainda tá ótimo. Eu sou formada em gestão de recursos humanos pela Universidade da Uniaselv. Tenho hoje duas pós-graduações, né? Uma de entrevista por competências e outra também ali em recursos humanos, né? Trabalho com recrutamento e seleção há 4 anos. Minha jornada ela começou ali na época da pandemia, por eu ter feito um tecnólogo na época, né, eu acabei não conseguindo estágio na época, porque, e por incrível que pareça, esse é um assunto bem pertinente, na época que eu fui buscar estágio, naquela época já pediam pessoas com experiência, para o próprio Hum, estágio da faculdade. Então, a área de recursos humanos realmente é uma área bem fechada, né, onde eu tive uma grande dificuldade de entrada, então por isso que eu acho bastante legal ali no que puder ajudar, né, de dica, né, de ver oportunidades, porque foi realmente bastante difícil. Eu acabei me formando sem a oportunidade do estágio, já estava quase desistindo da área, já, acho que já fazia mais de 2 anos que eu estava formada, né, e daí surgiu a pandemia, né, infelizmente algo ruim, mas daí acabou que eu vi que cresceu muito a parte de tech recruiter, né, esse recrutamento mais técnico da área de desenvolvimento, deu boom na tecnologia, né, e aqueceu muito esse mercado. E daí foi onde eu vi ali algumas oportunidades. Eu comecei a pesquisar no mercado ali os prós, né, e os contras da área, os principais desafios, pesquisei bastante sobre o assunto, vi que tinha bastante cursos para tech recruiters, né, de diversos cargas horárias diferentes, com diversos conteúdos, e comecei a usar o LinkedIn ao meu favor, que na época eu não gostava nada do LinkedIn, não sabia, não entendia da ferramenta, achava que era só enrolação, como tem muito perfil que ainda hoje acha, né? muito. Mas trabalhei a conexão, fui me conectando ali a outros recrutadores, outras tech recruiters, e fui pedindo sugestão, né, de qual curso fazer, qual o caminho que eu poderia tomar, né, como é que era, né, o dia a dia da área, dessa profissão, até que eu achei uma pessoa, né, que é a Flávia Buarque, que ela me deu uma oportunidade de trabalhar de forma freelance com ela na época, ela estava com um alto número de vagas, e daí ela Legal. disse que ela precisava de uma ajuda, e que ela poderia me ensinar, né, como fazer. Tudo que eu iria aprender em um curso, ela me ensinaria de forma gratuita, como fazer ali o hunting, a abordagem, né? E daí eu fui trabalhando em conjunto com ela,
Algumas coisas eu já sabia fazer, como a busca por perfis, só as abordagens da comunicação, para mim, na época, era algo ainda muito desafiador, né? E daí a gente foi trabalhando junto, ela se interessou bastante pelo meu trabalho, eu comecei a fazer algumas vagas também em outras plataformas, como para Revelo, que era bem comum na época, tinha bastante vagas de tecnologia, principalmente para fora, e também para a 99 né, que é uma plataforma de recrutamento e seleção. Após, acho que alguns meses, o chefe dela da época, que hoje é meu chefe, precisava de um recrutador, uma recrutadora freelance para trabalhar para a empresa que eu trabalho hoje. Né? E daí ela me indicou, ela vendo ali o meu potencial, que eu estava me esforçando, que eu estava entregando o resultado para ela, ela acabou me indicando. Eu fiz ali uns 3 meses de experiência na empresa, de forma livre, e foi onde ali eu acabei contratada e estou nessa empresa até hoje, Que né? Tanto legal. é que, como eu estava te falando anteriormente, hoje eu sou a única recrutadora né, na linha Caramba. de frente. Então já é ali quase 4 anos de casa. E é um lugar assim suspeita para falar, mas eu gosto muito de trabalhar. É um lugar onde hoje eu tenho muita autonomia no recrutamento e seleção para fazer ali um Legal. recrutamento mais justo, mais humanizado, né? Que infelizmente ali algumas empresas no mercado ainda têm uma certa dificuldade em relação da flexibilidade, né? Falando um pouco da empresa, ela é uma empresa 100% digital, onde tem alguns projetos de desenvolvimento, né, mas a gente também trabalha principalmente com uma consultoria de recrutamento e seleção para outras empresas. Hum, Então, a gente atende diversas vagas diferentes, seja ela é bem comum voltada isso, para né? desenvolvimento, Essas consultorias, né? muito, muito, seja para desenvolvimento comercial, infraestrutura, enfim, vagas em geral, né? E daí é claro, né? No dia a dia a gente trabalha com diversas empresas, trabalhamos com diversas culturas diferentes também, né? Então, se adequar ali às necessidades de cada uma delas também é algo muito desafiador. Mas falando um pouquinho sobre mim, essa a minha trajetória, minha carreira Muito legal. até aqui. Não, muito legal. Dá pra ver que realmente você gosta bastante do que faz. Isso é uma coisa que é essencial, Muito. né? Eu já passei por bastante processo seletivo, dá pra perceber quando a pessoa ela realmente gosta ali do que faz, a comunicação, a forma que ela fala. Eu me lembro até que eu tinha participado de um processo há um tempo atrás, eu acabei não andando muito para frente, não vi que não estava muito alinhado comigo, uma recrutadora tinha entrado em contato. Eu falei, Uhum. olha, fulana, mas você parabéns, dava pra perceber que você gosta, você se comunica super bem, está sempre sorrindo. Ela, pô, William, muito obrigado, que bom esse elogio. Eu falei, não, de verdade, continua assim, achei fantástica a sua abordagem e tudo mais. E é bem legal isso, realmente. E é o tipo de profissão que você tem que ter isso, né? Tipo assim, Muito. como é que você vai ser a cara da empresa? Você quer recrutar alguém, analisar a cultura se você, né? Assim, é um pouco raro, mas acontece, né? Aquela pessoa que é mais séria, que não, mas e fazer o quê? É comunicação, né? Tem que ser treinado. Muito É, eu fiz aqui importante. uma listinha de vários assuntos e vamos Claro. começar pelo assunto que eu acho que fez a gente se conhecer lá no LinkedIn, né? Que eu queria que você falasse um pouco como é que a equipe de RH analisa o comportamento do usuário, né, do candidato ali no LinkedIn principalmente, né? Eu sei que tem Uhum. algumas empresas que têm essa, esse costume de não só ver o LinkedIn, mas acaba vendo outras coisas, mas o mais comum é o LinkedIn, porque muita gente acaba perdendo um pouco dessa noção, eu tô percebendo isso, né? Ainda mais agora o LinkedIn, ele tá começando a se tornar menos profissional e tá começando a ficar mais polêmico, né? Antes não tinha Uhum. tanta notícia de política, de briga, de discussão, e agora você está vendo isso com mais frequência. E o pessoal perde um pouco essa noção. Eles não percebem que a mensagem que eles estão mandando, eles estão notificando várias Uhum. pessoas que conhecem eles, e a mensagem fica ali registrada. Então, esse foi o nosso assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto, a importância, né? O que fazer e o que não fazer no ambiente de LinkedIn, que as pessoas, eu acho que elas perderam um pouco a noção e elas acham que aquilo não vai ser afetado no processo seletivo delas. Claro, então vamos lá. Vamos falar ali basicamente sobre o LinkedIn, porque das vezes que eu venho a gente não olha outras redes sociais, né? Então não é levado muito em consideração, Ah, apesar que também tem que ser tomado um cuidado, por exemplo, por questões ali sociais, né? Por exemplo, evitar comentários machistas, racistas, né? Entre outras coisas de crime, né? Então algumas empresas às vezes olham, né? Um Twitter, um Instagram, porque é lá onde a maioria das vezes as pessoas elas vão se mostrar hum, quem realmente são. Então, dependendo da cultura da empresa,
né? Principalmente se for uma empresa, por exemplo, de diversidade, ela pode sim acabar num processo seletivo pedindo daqui a pouco um Instagram da vida e ir lá olhar, né? Bom, mas isso é muito relativo. Agora, o LinkedIn, perdão, o que acontece? O LinkedIn, as pessoas elas têm que entenderem, gostando ou não, que é uma vitrine. Né? É a tua vitrine profissional, é onde tu está contando a tua história, está colocando ali toda a tua trajetória, e daí é uma questão de parar para pensar o que eu quero que seja visto nessa vitrine, que vai gerar valor para minha carreira, e o que não. Né? Então, assim, é muito comum realmente nós vermos publicações polêmicas que não ensinam absolutamente nada, publicações caça-like, né, que eu chamo, publicações que geralmente às vezes ou está fazendo uma crítica e é somente aquela crítica, ou reclamando de algo, né? E muitas vezes ali foge daquela inteligência emocional e as pessoas confundem, como eu vi ali no post que nos conhecemos ali, com senso crítico, né? Existe uma grande diferença. Né? Não é que não se possa ter senso crítico, muito pelo contrário, senso crítico, Você viu, inclusive, é né? O uma pessoal não competência. tem essa dimensão. O pessoal tá muito falando, mas eu não vou deixar de ser o mesmo. Se a empresa quiser se quiserem que eu trabalhe, eles precisam saber como eu sou, meu amigo. Também não é bem assim. Eu acho que até depois eu vi você também, eu e você, a gente até acabou Uhum, respondendo educadamente essas pessoas, né? O pessoal às vezes não tem muito esse discernimento, né? exato. Hoje os profissionais eles têm muita dificuldade nessa questão da inteligência emocional e deixam transparecer isso para o mundo corporativo, né? Não é sobre ser robô, não é sobre não sentir, não é sobre não ser humano ou mudar a tua personalidade, né? Para vender um personagem lá no LinkedIn perfeito, que não existe, não é sobre vida perfeita. Inclusive sou contra também postagens que vendem uma ideia de trabalho perfeito, de mundo perfeito. Não existe trabalho perfeito. Se trabalho fosse perfeito, não se chamaria trabalho. Ele é feito para dar trabalho, né? A carreira é feita para dar trabalho, para ter aquele suor. Não tem muito o que fazer sobre. Não é sobre desenhar uma vida perfeita, mas é sobre ter cuidado com a tua imagem, com a tua carreira, né? Porque a forma como a gente publica algo, a forma como a gente comenta, a forma as publicações que a gente reage, por mais razão que a gente tem, às vezes, de criticar algo que a gente vê que no mercado está muito errado e tem muita coisa errada, seja no mercado, e ainda tem muita falha, sim, nos processos seletivos, e eu, como recrutadora, infelizmente admito isso, né? É essa questão de que tem no mercado, e, infelizmente, independentemente do que eu acho, não vai continuar tendo. Só que daí, a forma como eu reajo a essas dificuldades vai falar sobre mim, não Isso vai aí. falar sobre o mundo corporativo, não vai falar sobre aquela recrutadora que não te respondeu mais, não vai falar sobre o erro do ciclano, do fulano, não vai mudar. Vai falar sobre como eu reajo às coisas que acontecem comigo quando está fora do meu controle. Né? Então, é isso que as pessoas têm que entender em relação a publicações, a comentários. De novo, não é sobre não ter senso crítico. Senso crítico, inclusive, é uma competência que eu já vi em muitas vagas, seja minhas, da empresa que eu trabalho, ou seja de outras empresas, é uma competência necessária. Só que ter senso crítico não é você ser arrogante, não é você ser debochado, não é você desmerecer o trabalho do outro, que às vezes você não conhece como é que é feito por trás. Não é sobre isso, é você olhar aquilo ali, você questionar, você dizer que não concorda, mas também você saber como lidar diante daquela situação, né? Exato. Então, às vezes as pessoas elas confundem e fogem à inteligência emocional. É claro, né, William, a gente sabe que, por exemplo, uma pessoa que está em busca de recolocação profissional, está lá com selo Open to Work há muito tempo e já passou por diversas situações desagradáveis, um recrutamento e seleção, a gente sabe que é cansativo. A gente sabe que uma hora, né, realmente cansa, uma hora explode, uma hora realmente falta inteligência emocional, porque está buscando e não está conseguindo, e os boletos estão chegando. Todo mundo entende isso, isso é compreensível porque é do ser humano. E daí, realmente, às vezes vai comentar de uma forma, né, mais sincerona lá no LinkedIn, que não vai ser muito bem vista, ou vai compartilhar
ali alguma postagem, né, que talvez não vá ser bem vista ali por algum recrutador. Outro ponto é se preocupar ali só com o recrutador. Não se preocupa só com o olhar do recrutador ou da recrutadora, não. Tá? Porque o mesmo perfil que o recrutamento e seleção está vendo, se você entrar em uma entrevista, em um processo seletivo, e aquela recrutadora passar o perfil ou para o gestor dela, ou no meu caso, que é consultoria, ou passar para um cliente, o cliente vai olhar. O gestor daquela área vai olhar. Ou se pior, se for direto na mão do CEO, o CEO daquela empresa vai olhar. Então, é por isso que eu digo que é uma cadeia de conexões. O LinkedIn ele é uma ferramenta tão poderosa que tem essa cadeia de conexões e não tem como fugir dela. A mesma coisa, eu já vi publicações horríveis de CEOs de empresa. Já vi publicações até preconceituosas. Né? E ele está se esquecendo que os clientes dele também estão no LinkedIn. Vale Né? para O todo mundo, né? Não gestor é só para o cara que está vale para começando, até todo para mundo, esse aí, todo mundo. do júnior, do estagiário até o último gestor da empresa mais alta, diretor, lá, o nível C. Todo mundo está sendo observado naquela rede ali. Então, cautela, cuidar a forma que fala, né? Quiser dar o seu ponto, dá o seu ponto. Ninguém é obrigado a concordar com tudo, né? Dá a sua história ali, conta a tua história, conta a tua experiência. Mas quando for fazer isso, de uma forma, eu sempre digo assim, de uma forma que passe algo para alguém, ensine algo, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje eu tenho autonomia, como eu falei na minha empresa, para fazer uma entrevista mais livre, vamos supor. Então, tem muitas perguntas clichês na entrevista que eu não preciso fazer. Por exemplo, uma delas, que eu não gosto muito dessa pergunta. Aonde você se vê daqui a X anos? Eu não gosto dessa pergunta. Já respondi essa Padrão, pergunta né? em muita entrevista. A pergunta padrão. Na verdade, eu acho ela mal formulada, eu acho que ela deixa o profissional muito tenso, exatamente pela questão do tempo. Quando a gente coloca um tempo, é como se a gente estivesse colocando uma pressão para aquela pessoa poder raciocinar. Eu, hoje, se precisasse fazer essa pergunta, não preciso, nunca precisei até o momento, eu faria essa pergunta diferente. Eu preferia perguntar para a pessoa quais os objetivos profissionais dela a curto, médio e longo prazo. Que daí deixaria mais aberta para essa pessoa poder pensar e Não. raciocinar e me trazer uma resposta legal, uma resposta ok. Né? Mas é uma É pergunta que eu quase não como se você gosto. estivesse colocando uma meta ali pra ele, né? De onde você vê daqui 5 anos? O cara Exato. não tá pensando e o cara começa a pensar: caramba, peraí, meu foco agora é entrar É. nessa vaga, eu tenho que pensar 5 anos. Enfim, né? Mas acho que essas reformulações são interessantes. Eu já fui pego nesses dois tipos de perguntas já várias vezes, né? Então, antes de entrar para a área de dados, fiz vários processos seletivos. Esse de 5 anos, graças a Deus, foram poucas as vezes. Acho que só teve 2 vezes. Esse de curto, médio também eu já tive, acho bem legal e até mais eficiente. E até ainda nesse assunto, um pouco de perfil, eu vou te fazer. Tá tudo englobado aí nessa parte de perfil, né? Como o usuário ele cuida do perfil dele no LinkedIn. Aqui tem 3 pontos que eu queria que você me desse a sua opinião. Primeiro é a questão de frequência de postagem, né? Se realmente você percebe ali que os usuários que postam com mais frequência, os conteúdos que eles postam, isso pode ser realmente um diferencial. Junto com isso, como que ele cuida do perfil dele? Então, assim, quando você entra no perfil dele, o que que você espera ver logo de primeira? Se já tem um resumo profissional, as experiências, aquele cuidado visual ali com o perfil. E depois de responder essas duas, queria que você engatasse com a questão do Open to Work. O que que você acha? Você acha que ele é eficiente? Você acha que é usado como uma estratégia ou não? Às vezes isso não é um diferencial. Então, basicamente, um pouco disso. Questão de frequência de postagem, como que ele cuida do perfil e depois o Open to Work. Vamos lá. Escrever no LinkedIn é algo hoje muito desafiador. Primeiro, por causa, né, da questão anterior que a gente estava falando, a gente vive pisando em ovos. Eu, quando vou escrever no LinkedIn, Normal. eu tomo muito cuidado, né? Leio ali as entrelinhas, né, para não ofender nem pai, nem mãe, nem ninguém, né? Com muito respeito, claro, sempre busco passar um conhecimento, só conectando ao que eu estava dizendo, por exemplo, publicações que só reclamam de algo, eu acho inválido, né? Quando eu for criticar, quando eu digo para você que eu não gosto dessa pergunta, se eu fosse fazer uma postagem hoje no LinkedIn sobre ela, eu colocaria ela como uma crítica do que eu acredito, só que o que eu acredito não vai mudar, não vai fazer sumir essa pergunta das entrevistas.
mas eu colocaria no final da postagem como respondê-la de forma eficiente, né? Para que nem o Legal. William e nem mais outro profissional erre nunca mais, né? Então, isso é muito importante. Criar postagens, independentemente da frequência, que vão agregar algo a alguém, que vai ensinar algo a alguém. Pode ser uma crítica? Pode ser, mas desde que você entenda muito bem sobre o que você está falando e que, apesar daquilo existir, você achar errado, você ensine alguém a lidar com aquela situação. Eu acho muito de maior valor, né, conteúdos assim. Mas a frequência, tá? Depende do nível do teu conhecimento sobre aquela determinada área, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que você gosta bastante de escrever sobre a tua área, se você acha que você tem muito assunto para ensinar alguém, ali umas 2 a 3 vezes por semana é bacana, gera bastante ali. Eu nem vou dizer assim interação, porque quando uma pessoa ela começa a fazer essas publicações, a última coisa que ela precisa se preocupar e deve se preocupar é com interações, número de Exatamente. curtida, número de comentário, compartilhamento, porque senão a pessoa ela vai numa expectativa, ela vai fazer 2 publicações na semana e não tem o número esperado que ela quer dessas colaborações, E isso ela pode vai acabar desmotivar. gerando uma frustração muito Exatamente. grande Tem um e isso amigo meu que ele tá desmotiva. entrando, tem um amigo meu que tá entrando, e eu fiz exatamente essa recomendação que você fez, ô Liliane. Falei, olha, não precisa postar todos os dias, não. Começa de leve, né? Não, Faz 2 vezes por semana no máximo ali, vai aos pouquinhos. E eu cheguei e falei pra ele, ele falou, William, mas eu tô começando agora, não tem nem o que postar. Eu falei, cara, vai postando o que você tá sentindo. Você acabou de mandar um áudio pra mim falando, caramba, tá sendo um negócio desafiador, mas eu uhum, tô. Cara, vai botando aos poucos, não se preocupa com a quantidade de curtida, com a quantidade de não. like, porque você não vai ter um número alto. Isso aí é uma coisa certa. Hoje eu faço as minhas postagens, tem um número muito bom, mas no iniciozinho só tinha 3 curtidas, às vezes não tinha nenhuma, né? Hoje tá um número mais alto. Essa postagem aí que eu conheci a Liliane passou das 300 reações. Aqui acho que tá com, sei lá, Uhum. quantos 250 comentários. Mas é uma coisa que é aos poucos. Porque é isso que eu falo, olha só, pela minha experiência aqui no algoritmo, às vezes a quantidade, não se preocupa tanto com a qualidade no início, né? Vai colocando sua experiência. Pô, hoje eu tô vendo o Excel, tô aprendendo isso aqui. Ah, o William é muito bobo. É só para você mostrar pro algoritmo do LinkedIn que, opa, eu tô aqui, hein? Ó, me ajuda aí que eu tô fazendo Uhum. alguma coisa, né? Então, que bom que você tocou nesse assunto, bem legal. Bacana essa coisa que tu falou do muito bobo, porque esse muito bobo que a gente fica preso nisso faz a gente se auto-sabotar muito quando a gente vai escrever, né? E eu tinha esse problema antes de eu começar de fato a publicar algumas vezes no LinkedIn. Às vezes eu pensava assim, nossa, mas eu vou falar sobre o que? Sobre o currículo, o que não Hum. deve colocar no currículo? Ah, sei lá, número de RG e de CPF. Ah, mas quem é que não sabe disso? Não precisa colocar. Aí todo mundo sabe. Aí eu recebo diariamente um monte de currículo com número de documento, entendeu? Então, tipo, A gente não, acha não que é é todo básico, né? mundo. Não é todo É, mundo. Eu sei super bem porque eu trabalho com isso, mas tem muita gente que não sabe. Inclusive pessoas nível sênior, tá? Nem é júnior, recém-saído da faculdade, nada disso. Pessoas nível sênior colocam RG, CPF, endereço completo, lá às vezes para uma vaga remota. Não tem sentido. Então, ensinar esses ajustes já é demonstrar que eu sei sobre o assunto. Né? Não tem muita coisa, não tem muita profundidade. Como você falou, está fazendo um curso de Excel, coloca lá, explica o que está aprendendo, né? Tem alguma, sei lá, história de superação para contar, uma história de vida, um desafio recente que você superou, coloca lá, as pessoas gostam muito, uma coisa que engaja bastante, é além verdade. de publicação polêmica, de publicação que ensina não tem quase curtida. Agora vai uma publicação polêmica para ver o Vai tanto, nessa, né? é. né? Uma coisa que engaja bastante é essas histórias. As pessoas gostam de ouvir histórias, né? A gente Verdade. gosta de ouvir história, né? Então é sempre bacana. Não precisa florear, não precisa inventar. Não é sobre isso, tá, gente? Não é sobre florear, inventar. Não precisa inventar nada, entendeu? Mas é sobre trazer ali coisas reais. Por mais pequeno que tenha sido para você, você acha que é pequeno, um desafio que você superou recentemente no mercado pode fazer toda a diferença, porque pode ser o desafio que foi ontem para você, pode ser o desafio hoje de alguém. E daí, às vezes, você É. nem estava esperando. Então, isso é bacana ir explorando essas opções de cursos, de depoimentos,
E também ali sobre uma coisa mais boba que você pensa que é, talvez tem alguém ali que ainda não sabe, que talvez está só esperando a tua publicação Exato. para aprender. É isso que eu falo, né? Não precisa ser nada muito complexo. Tem uma menina que ela fez uma coisa que eu achei muito legal, né? Eu só vi o dia 100, que foi o mais popular, né? Ela botou lá o dia 1, o dia 2 até o dia 100 estudando Python, né? Estudando uma linguagem de programação. Cara, foi todo Foi dia dela ali bacana. aprendendo uma coisinha, ó, e ela foi ali colocando, olha, nossa, hoje eu aprendi essa função. Aí aquilo é legal, não só porque ela tá mostrando ali pro algoritmo do LinkedIn o que que ela Claro. tá produzindo, mas também imagina ela quando daqui a um tempo tiver sênior na área, ela olhar os posts e falar, cara, olha que legal que eu fazia, nossa, como é que eu não sabia isso, que bobinho. E a pessoa vai aprimorando, é muito legal. E agora, juntando, nessa parte que você falou aí da frequência de compartilhamento dos posts, e a questão do perfil. Né, do perfil, quando assim que você entra no perfil, eu tô olhando aqui pro lado, tá, gente? Porque eu tô olhando outro perfil e também tava olhando algumas postagens aqui da Liliane. Então eu tô aqui olhando aqui um pouco do material. Questão de perfil, assim que você olha, que você entra no perfil da pessoa, o candidato, enfim, o que que você acha que é legal ele ter? É uma preocupação, de repente, com a capa, com a descrição? O que que ele coloca ali nas experiências dele? Ali na descrição, o pessoal sempre coloca realmente a profissão que ela está buscando. O que que você acha isso Uhum. interessante e que você juntasse também logo com a questão aí do Open to Work? O que que seria o melhor? Bom, o perfil ele tem que ser sempre todo 100% coerente, desde ali da foto do perfil, capa, título, já ir conectando ao sobre, as experiências, né, e também ali as publicações, tá? Bom, foto de perfil, muito interessante que seja ali algo, um ambiente mais profissional, sem muita informação ao fundo, aquela coisa mais clara, mais neutra, né, que a gente já sabe. Tem ótimas ferramentas hoje que ajudam isso. Uma delas é a Photo Analyzer, né, que dá uma Hum, nota. Não sei se você já ouviu falar, é muito interessante. Que legal, não vi daí não. faz a análise do teu perfil atual, da tua foto, desculpa, do perfil atual Vou do anotar. LinkedIn, e daí ele dá uma nota. Acima de 70% é uma foto ok, né? E daí ele dá assim muito detalhado, Photo desde ali Analyzer? Forum Analyzer. Ah, beleza. Muito interessante, muito bom. Ele dá o detalhamento de cada parte do teu perfil, até da tua foto, desculpa, até do teu rosto. Ali queixo, a postura, o enquadramento, a iluminação, né, o fundo. Então ele dá ali a nota certinho, né? E no que tá bom e no que pode melhorar. Então é um ótimo guia, uma ótima ferramenta, muito bom. É. A capa precisa sempre remeter à opção, seja ela atual ou seja ela de desejo, certo? Se você ainda não conseguiu entrar no mercado, na área, mas está estudando naquela área ali, tem a intenção de entrar naquela área, coloca uma foto de capa que já fique claro ali qual é a tua intenção ali em relação à tua carreira, né? Em Não. outros casos, como é o meu caso, por exemplo, na minha foto de capa tem ali a empresa que eu trabalho, também dá para colocar a foto da empresa, enfim, desde que deixe claro Legal. ali a tua profissão. O título. Título é lugar de palavra-chave, é algo muito poderoso, né? A gente sempre recomenda até 5 palavras no título, que sejam Hum. palavras-chave diretamente relacionadas à tua profissão, né? Por exemplo, Colocar se muito, para você acha que você atrapalha? Às vezes a pessoa acaba colocando muito mais de 5, né? Ela acha às vezes que, putz, quanto mais palavra-chave, mais atenção vou chamar para esse escopo. Ela acaba colocando muita coisa. Você acha que é bem visto isso? Ou fica aquela impressão, tipo, sabe? Tipo assim, quem de tudo sabe não se especializa em nada, né? Aquela questão de, não, se ele... tem como ninguém saber de tudo isso, né? Tem muita coisa porque ele não se especializou em nenhuma delas. Tipo isso. Assim, eu não acho assim que atrapalha. Pessoalmente, não acho que atrapalha se não for algo muito desconexo com o teu objetivo profissional. Né? Hum. Por exemplo, focando em quem está buscando recolocação hoje, dentro da área que está buscando, eu não, talvez não atrapalhe, mas pode, como você falou, sabe de muita coisa, ao mesmo tempo não sabe de nada. O que eu sempre digo? Até 5 palavras-chave no título, né, que seja focado no teu maior domínio. Por exemplo, a pessoa é desenvolvedor, vamos supor. Aí coloca lá desenvolvedor e coloca, vamos supor que é um full stack, tá? Coloca ali duas principais tecnologias do front, mais domina, e duas do back, se for o caso.
Ah, domino só uma tecnologia, não tem problema. Coloca a principal tecnologia que você domina hoje, a principal no back que você domina e banco de dados que você mais domina, né? Legal. Isso é muito interessante. A questão de profundidade do que você sabe, além do que está no título, é muito interessante. Colocar no sobre, não de forma muito exagerada, e principalmente, um erro que eu vejo muito nos perfis, que vocês não sabem a diferença que faz. Coloquem a descrição das atividades nas experiências. Eu vi que você postou agora há pouco sobre isso, né? Esse mês, eu acho. Explorem, gente, explorem. É o campo mais poderoso que tem para você explicar a profundidade, o nível de domínio que você tem sobre aquela Exato. ferramenta, sobre aquela tecnologia, né? Se você teve algum resultado. Então, ali, 5 palavras-chave ali. O ideal está no que mais domina ali, no que você acha que hoje uma recrutadora ela vai buscar, né? Mas essas palavras-chave, quando a gente faz a busca ativa, o hunting, elas aparecem. A primeira parte é ali no título, sim, mas ela também aparece se essas palavras-chave estiverem no sobre ou na descrição das atividades, das experiências. O sobre, ali Legal. falar de uma forma resumida a tua trajetória, né? Ali uns 4 a 5 parágrafos. O primeiro ali se apresentando, o segundo ali falando um pouquinho sobre a tua trajetória profissional, como iniciou na área, né? Ou o que está estudando, desenvolvendo, quais as ferramentas que tem maior domínio, quanto tempo de experiência, por exemplo, já tem como desenvolvedor full stack, back-end, front-end, ou info, suporte, enfim, a tua área, né? Ali o terceiro parágrafo, falando um pouquinho dos teus objetivos profissionais, o que você almeja ali, e o quarto parágrafo ali, convidando, né? Sempre chamada para ação, convidando a pessoa para se conectar, sempre ficando disponível, principalmente aí, pessoa que está em busca de recolocação, sempre ficando disponível, sempre deixar disponível, se não quiser deixar o número de telefone, deixar o e-mail, ou ali na parte dos contatos, ou ali na parte final do sobre, é sempre muito interessante para o recrutador ter uma forma, além do LinkedIn, de se conectar com você e de chamar, né, enfim. Então Bom, vocês usam a bastante, gente, né, essa parte, né? Às vezes fica um pouco a visão, não sei se é isso sim, mesmo, porque às vezes fica um pouco a impressão que o RH ele vai buscar principalmente naquela vaga específica. Então, putz, eu já tenho uma vaga aqui com mais de 100, 200 aplicações, não tem muito que eu perder meu tempo pesquisando por candidato, mas é feito com uma certa frequência isso de qualquer forma, né? Ir lá no LinkedIn, pesquisar um nome específico de alguma profissão, muito, muito normal, né, também, né? muito, principalmente por causa das ferramentas exigidas no mercado, né? Então, assim, dependendo da vaga, principalmente se tratando de vagas de tecnologia, isso eu falo assim a nível pleno e sênior, né? Geralmente não há muitas candidaturas ainda, não há É. um volume alto. Então, o recurso que a gente tem é realmente fazer o hunting ativo, que é fazer essa busca. E quando a gente tem, por exemplo, vamos supor, um cliente, ele quer alguém com uma experiência em uma determinada ferramenta, né? Então, a gente vai lá e busca o nome daquela ferramenta, né? A gente busca, além do nome do cargo, a gente busca o nome daquela ferramenta, ou se, por exemplo, precisa de alguma certificação específica, né? A gente busca o nome daquela certificação, e daí isso é muito importante ter, né? Se não colocar no sobre, de novo, coloca nas experiências todas as ferramentas que você utilizou em cada cargo. Às vezes você pode achar que é uma coisa simples, é uma bobagem, mas Uhum. se faltar aquela palavra-chave, pode ser que o LinkedIn não entregue para o recrutador, né? Quanto mais isso for trabalhado, mais chances, né, do algoritmo do LinkedIn mostrar o teu perfil para o recrutador. Para mim, hoje, um perfil perfeito, né, que a gente encontra é quando tem todas as informações, seja ali em questão das ferramentas que esse profissional tem experiência, né, da profundidade da experiência dele naquela ferramenta, naquele cargo, né, e dos principais desafios que ele enfrentou, né? O setor que ele trabalhou também é muito interessante, tá? Colocar ali nas experiências, por exemplo, falar brevemente sobre o setor da empresa,
a empresa do setor financeiro, empresa do setor comercial, né? Eu sou uma recrutadora que eu olho minuciosamente. Por exemplo, se eu busco alguém que precisa ter experiência, precisa vir do mercado financeiro, né, e isso não está descrito em nenhuma parte do perfil do profissional, eu entro ali na empresa das experiências e vejo do que se trata aquela empresa que ele ou ela trabalhou. Na empresa atual, ela está mais de um ano. Na empresa anterior, ela ficou mais de 2 anos. Na empresa anterior, ela ficou mais um ano, vamos supor. Em todas elas, ela trabalhou com um determinado tipo de tecnologia, e é o tipo de tecnologia que eu estou buscando, e eu vejo que tem em todas as experiências, eu vou entender, não, poxa, essa pessoa já tem mais de 4 anos nessa experiência aqui. Por quê? Porque você está dizendo em todas elas que Bacana. você trabalhou com isso. Então, tudo isso a gente leva em Legal. consideração, né? Então, a gente analisa, sim, a gente tenta o máximo possível de tempo que a gente pode para analisar minuciosamente, né, como eu falei, mas às vezes, dependendo do alto volume de vagas e tal, acaba ali que a gente acaba dando prioridade, isso é muito importante, a gente dá prioridade para perfis mais complexos. Exato. Legal. E agora para finalizar, acho que uma coisa que muita gente se pergunta, eu acho que essa é uma coisa também que eu tenho curiosidade para saber, questão do Open to Work. O quanto de eficiente, né, você acha que é ou não? Porque isso é uma coisa que lá na minha comunidade o pessoal já perguntou sobre isso, a gente já discutiu sobre esse assunto, já fizemos postagem sobre isso, porque tem muita gente que acha que pode ser bom porque você tá ali mostrando que você tá entrando normal na área, né? Oi, Porque se o William. Tech Recruit... Oi, tô ouvindo? Desculpa, tinha dado uma travadinha, perdão. Ah, beleza, tranquilo. Porque a gente já teve essa discussão, né? Não discussão, né? Uma conversa, claro. Uhum. Mas porque tem gente que acha que não, tem que colocar, porque tá mostrando que você tá iniciando na área, é legal. E tem gente que tem uma visão que, putz, parece que eu tô meio desesperado, né? O que que você acha do uso do Open to Work? O network sempre muito polêmico e sempre um assunto muito em alta, né? Principalmente no LinkedIn. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer assim que não há certo ou errado sobre o Open to Work. O Open to Work, ele é um selo informativo. Assim como o recrutador, quando ele está com uma vaga em aberto, tem o selo roxinho, que é o Hearing, que informa que ele está buscando talento. É um selo informativo. Só que o que acontece? Nenhum dos dois trabalha sozinho. O selo informativo ele não trabalha sozinho. E o problema é achar que o selo sozinho vai fazer mágica acontecer. Ah, Não vai. Mas temos, infelizmente, né, como eu disse, tem alguns pontos no recrutamento e seleção que são negativos. Infelizmente, temos muitos recrutadores, não sei porquê, com um alto preconceito em relação ao selo, que informam, que realmente passa essa imagem de desespero, ou de que a pessoa é menos capacitada, né, para estar ali com um selo informativo, o que eu discordo, né, porque eu adoro ver um selo Open to Work na minha frente, ah, isso que legal. facilita muito o meu trabalho, né? Porque um Legal. selo informativo não tem motivos para eu ter estudado todo o tempo que eu estudei para eu definir se uma pessoa serve ou não para minha vaga, porque ela tem um selo Open to Work na foto. Então, não quer dizer que daqui a pouco eu tenho o selo Hearing na foto, eu não sou uma boa recrutadora, porque se eu fosse, eu não precisaria estar ali É, informando que eu estou buscando, pareceu né? mesmo. É, Então, o que eu sempre digo sobre o selo Open to Work? Não deixe ele trabalhar sozinho, tá? Mantenha o teu perfil atualizado, recheado de palavras-chave, né, que vão alavancar o teu perfil, tenha ali o teu sobrescrito, explore ali, escreva sobre as atividades em cada uma das experiências, faça publicações relevantes que gerem conteúdo de valor, né?
analise a tua foto de perfil, né? Coloque uma foto adequada, cuide da tua foto de capa, peça recomendações, é outra coisa muito bacana de pedir também, de fazer, peça recomendações a esses colegas de trabalho, pode até ser ali os colegas até de faculdade, de repente trabalhou em algum grupo junto, em algum projeto freelance, pessoal sem experiência, trabalhou em projeto freelance, coloca lá, tudo é Exato. válido. Se não tem experiência, coloca. Então, trabalha no potencial do teu perfil. Agora, como a gente sabe que esse mercado, infelizmente, tem esse preconceito, o que eu sugiro fazer? Tá? Faça um teste. Fica com o teu perfil completinho, alinhado, e deixa lá o seu Open to Work uma semana, 10 dias úteis, enfim, deixa lá um tempo X. E vê o tanto de abordagens que você vai receber. Depois desse tempo, tira. E vê também o tanto de abordagem, a quantidade de abordagens que você vai receber. E daí você faz a comparação. O que é que funciona melhor para você? Tá? Mas isso Legal, tudo funciona melhor com o perfil alinhadinho para a legal. recrutadora ali achar o perfil certo. Não, excelente, caramba, muito legal, perfeito. Muito legal mesmo. Você fala sobre isso, que eu acho que eu tinha um pouco dessa visão mesmo dessas duas situações, né? A pessoa que sabe que é importante, que gosta, que nem você, mas infelizmente também tem aquelas pessoas, mas isso aí é o mercado, acho que em qualquer área, infelizmente você vai ter esses dois mundos, né? Umas pessoas meio dessa forma, mas muito legal mesmo, muito legal você trazer esse ponto. E agora entrando mais na questão até para descrição da vaga, né? Porque hoje você pode ver que também outro assunto polêmico. A gente está falando aqui do assunto tech, né? Você é uma tech recruiter, eu sou analista cientista de dados, então a gente está bem alinhado. A gente tem meio que quase que o mesmo público ali, basicamente. E eu vejo uma reclamação muito grande na questão de algumas descrições de vagas, né? Algumas vagas parecem ser muito exigentes, outras menos. É difícil ter menos, né? Geralmente sempre bem exigente. Mas, tocando nesse assunto, eu queria que você falasse o que que realmente é levado em consideração nessas descrições. Porque a gente sabe que, assim, eu acho que não existe o candidato perfeito, né? Você vai colocar ali a vaga e é muito difícil ter alguém que esteja 100% alinhado com aquela descrição, né? Então, é o que eu falo pro pessoal. Pô, começa a entrar aquela síndrome do impostor. Ah, William, eu não sei se eu sou bom pra vaga, não vou fazer nada. Deixa eu estudar mais um pouco. Cara, não espera estar 100%, que esse momento nunca vai chegar, né? Eu falo muito na minha área, o pessoal que tenta na área de dados, né? O pessoal da comunidade. Vai estudando, usa a entrevista como uma parte do estudo. Ah, quanto que você sabe já dessa entrevista? Pô, só uns 70%. Pô, tá ótimo, 70% da vaga toda, aplica já pra ela, entendeu? Claro que você não tiver nada, eu sei, né? Porque também do meu lado, um pouco de recruta aqui, porque eu já recebi muito currículo, eu também acho, pô, tem pessoal que perde pouca noção. Não tem nada a ver com a vaga, você já deve ter passado por isso várias vezes. Às vezes o pessoal não tem nada a ver assim longe e o pessoal tá aplicando assim, putz, isso aí também é demais. Só que eu falo pro pessoal, cara, você tem ali 70% do que a vaga tá pedindo, vai aplicando, vai vendo que você pode melhorar. Porque geralmente quem tá passando, fazendo essa transição de carreira, enquanto tá aplicando para as vagas, acha que não, primeiro eu vou estudar, depois eu aplico. Não, tá estudando, já melhorou, acho que já tá dominando legal o assunto, vai aplicando, vê como é que você tá, porque o recrutador vai te passar isso, né? E você vai treinando. Então, na forma de descrição da vaga, o que que você acha que é o mais essencial mesmo naquela descrição? O quanto que hoje o nível superior, a gente aqui falando de tech, é fundamental? Em que tipo de cargo que isso é mais fundamental do que outros? Então, quando você cria uma descrição, uma vaga, o quanto que você realmente espera que aquilo você fala, nossa, William, isso aqui ele tem que ter, isso aqui dá para levar em consideração. Qual é a sua visão um pouco sobre isso, a questão de criar a descrição? Bom, primeiro, assim, a descrição da vaga, de duas uma. Quando é consultoria, ela é feita pelo cliente. Geralmente ele nos entrega essa descrição pronta, que é feita por quem? É feito pelo técnico da área ou pelo gestor da área. Se esse recruiter ele trabalha para uma vaga que é direto da empresa dele, quem vai descrever essa vaga pode até ser ele, mas ele vai pedir para quem? As orientações para o gestor da área em questão, da vaga em Uhum. questão. Isso é muito importante que as pessoas entendam que não é o recrutador
que faz a descrição da vaga sozinho, que faz coisa da cabeça dele. A gente sempre ouve a pessoa que está fazendo a contratação, que é quem trabalha na área, quem trabalha no dia a dia. Realmente, às vezes é pedido assim algumas coisas assim meio fora do contexto, às vezes para uma vaga júnior, plena, é pedido uma experiência um pouco além. Né? Quando é consultoria, que é o meu caso, que é o que eu posso falar hoje, né? Quando a gente vê algo assim muito discrepante, a gente pode, dependendo da autonomia que a gente tem ali, dar um ajuste, né? Ou a gente pode orientar o cliente, ir lá falar com ele, olha, é isso mesmo? Né? Porque para esse nível aqui, essa exigência, será que não está um padrão muito alto? Pode ser que isso crie uma certa dificuldade de nós arrumarmos o candidato ideal que aceite este budget aqui que está sendo oferecido, né, para um nível júnior ou pleno. É isso mesmo? O que de fato aqui é muito importante, né? Para ver o que a gente pode fazer e negociar ali com o cliente. Então, não é o Legal. recrutador que decide sobre a descrição da vaga. Esse é um ponto importante, tá? O que geralmente é muito Bacana. importante quando é cobrado, tá? É como você falou, não existe candidato perfeito. Raramente na minha vida, ao longo desses meus 4 anos, eu consegui alguém que tivesse 100% dos requisitos. Isso é Muito raro. muito raro, mesmo. Geralmente eu dou oportunidade ali para quem tem uns 70% de aderência para cima, tá? Ensino superior, tá? Relativo a desenvolvimento, a tecnologia, eu tenho visto poucas vagas pedir, certo? Ainda tem alguns clientes que acham isso importante para embasamento, né, e para poder se comunicar ali com outros profissionais dentro da empresa, mas tem sido mais raro, né? A área comercial ali e para vagas de gestão, geralmente são pedidos mais, né? Ah. Ali para essa bagagem mais assim teórica, mais acadêmica, né? Quando pede ali um determinado conhecimento, uma determinada tecnologia ou ferramenta, isso é importante, tá? Por quê? Para a atividade que vai ser Claro. desenvolvida naquele cargo. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente pode fazer essa comparação, que eu acho muito útil? É sempre estudar a descrição completa da vaga. Ao invés de se preocupar somente com os requisitos, olha o que está lá nas atividades, nas responsabilidades, e tenta fazer uma conexão, né, para fazer aquela atividade, o quanto que aquela ferramenta vai ser necessária. Né? Tenta fazer essa conexão. Às vezes, se você já é uma pessoa que tem experiência com determinada ferramenta ou determinada linguagem, olha lá nas atividades e vê, não, realmente, para isso aqui que eles querem, para que faça, esse domínio aqui nessa tecnologia vai ser realmente importante. Nessa ferramenta vai ser realmente importante. Geralmente é assim que dá para fazer ali, é uma medida de necessidade, assim, a nível de conhecimento, de experiência, de domínio, né, naquela ferramenta ou naquela tecnologia. Então, geralmente é assim que se faz. Né? E daí fazer a comparação, não só dos requisitos, como você trouxe muito, você falou muito bem, né? Mas também ali o que você tem de experiência naquela atividade descrita ali. Ah, não, isso daqui eu faço todo Legal. dia. Então, ok, bacana, super aderente. Ah, não, isso daqui eu já fiz. Ah, teve esse negócio aqui que eu acho que eu fiz umas 2 vezes. Mas você fez, você aprendeu, ficou um conhecimento sólido, já é mais um ponto, entendeu? Aí vai medindo a tua aderência. Tem 70% de aderência, como você mesmo mencionou, vai em frente. O problema, o que realmente, na minha visão, dá, falando um pouquinho do que a gente está falando atrás, uma visão de desespero, é quando realmente a pessoa ela vai, né, fazendo panfletagem de currículo. Aí a gente vê que a Ah, situação está vai preta, ser vai ser o próximo assunto aqui, o currículo. que a situação está difícil, desculpa, Ah, é né? Realmente a complicado, gente né? vê, está complicado, está feia a coisa, né? A panfletagem de currículo realmente não é algo estratégico, a gente, infelizmente, tem que falar. Não é bom, não passa uma imagem bacana. De novo, a questão humana, né? Eu, como recursos humanos, eu entendo, né? A gente entende, eu mesmo, se pudesse conhecer todas as histórias que chegam para mim ali, que estão querendo contar para mim, seria o máximo, mas realmente o tempo do recrutador é muito curto,
e acaba não sendo estratégico, principalmente quando tem que passar, por exemplo, um sistema automático de ATS, né? E a Nem, gente vai nem falar muito chega, sobre isso. nem Exato. chega, né? Então Então, acho que vamos logo seria isso. começar com isso. Vamos lá começar, que Claro. isso aí é a parte de currículo, né? Uhum, Eu tenho uma live aqui no canal, acho que foi a primeira, que ela foi 1 hora e meia só falando sobre vaga e currículo, né? Aí eu vou uhum, logo resumir para você boa parte do que eu consegui de conhecimento durante todo o meu tempo de aplicação, que eu fui desenvolvendo, que eu fui pesquisando, estudando, principalmente sobre o ITS. E eu vou fazer aqui um resumo do conhecimento que eu tenho. E eu queria que você, com certeza aí você já é especialista nisso, e com certeza mais do que eu, e o quanto do que eu vou falar você realmente acha, putz, isso aqui é fundamental, não, isso aqui eu acho que eu faria diferente, então eu vou pontuar mais ou menos, né? O que eu sempre falo pro pessoal, né? O ATS, que é a Track, né? Applicant Tracking System, que é uhum, basicamente um sistema de inteligência artificial que vai estar exato. lendo ali seu currículo para dar compatibilidade com a vaga, né? Então, basicamente, essa inteligência artificial, ele vai estar ali pegando o seu currículo, vai pegar as palavras-chave que estão alinhadas com aquela vaga e vai meio que ranquear, né? Isso aí acho que depende do nível de ETS. Mas até onde eu sei, Uhum, um dos mais comuns, eles vão ranquear ali, né? Às vezes é por pontuação, por estrela, enfim. Vai ficar ranqueado quanto melhor match tiver o seu currículo aquela vaga, você vai sendo ranqueado e o recrutador tem acesso àquilo. Então acho que acaba mudando, acho que pode acabar variando, mas no geral um pouco disso. E aí nesse caso, o que eu sempre falo muito pro pessoal, aí eu vou falar aqui várias dicas, aí você vê o que que você vai achando. Uma delas, eu sempre. Eu me lembro que no início eu botava muita informação no meu currículo. Eu achava que no currículo, quanto mais melhor. Falei, cara, vou colocar uhum, textão, colocar um monte de coisa, até que eu descobri uma coisa muito interessante. E eu falo, pessoal, gente, o RH, ele vai gastar alguns segundos ali nesse seu currículo. muito Dificilmente rápido. ele recebe ali 200 currículos ali. Você acha mesmo que ele vai ler seu currículo inteiro? O que que vocês precisam fazer? Vocês precisam tentar resumir. Então, vocês, primeiro de tudo, vocês vão precisar aprender a fazer isso. Vocês precisam adaptar o currículo de vocês para a vaga. Não é mentir. Você precisa estar alinhado com a vaga de verdade. Mas se você vê que tem várias coisas que você já fez, putz, há 8 anos atrás, que não tem nada a ver com a vaga, tira aquilo. Porque meio que o Uhum, recrutador, ele vai olhar aqui o seu currículo em alguns segundos ele já precisa ter uma boa impressão que aquilo ali está alinhado com a vaga. Então, algumas palavras ali chave, opa, beleza, ele colocou uma descrição rápida, opa, essa experiência aqui era que eu queria, já destacou legal aqui algumas ferramentas, algumas tecnologias. Então, sempre pensando nisso, que o RH ele não vai ficar perdendo um século lendo aquilo. Então, entenda mais ou menos a situação do recrutador, que ele tem muita coisa para fazer. E dentro disso tem várias estratégias que eu vou dando pro pessoal, né? Até onde eu sei, né, eu não sei se todas as versões são assim. Eu sempre recomendo não colocar imagem, porque até onde eu sei o HTS ele vai ter essa dificuldade para estar lendo, porque quando a imagem ela for processada, ela vai sair em formato de código, né? Então isso pode estar atrapalhando. Eu sempre falo da preferência de primeiro você colocar as experiências e depois você coloca ali a sua educação, enfim. É claro que dentro da experiência você precisa colocar as suas tarefas, as suas atividades, as ferramentas que você usou, é claro. Mas se você quiser sim. especializar mais isso, deixa mais para baixo, porque eu acho que logo de início a experiência é o que vai chamar mais atenção, né? E é isso, tentar deixar de uma forma mais resumida. Não ficar colocando, eu vejo o pessoal colocando a introdução ali profissional ali, coloca 8, 10 linhas, coloca um textão gigante. Eu falei, gente, resume isso aqui, coloca menos. E naturalmente, dessa forma, eu me lembro que na época, puxa, minha taxa assim, de resposta acabou sendo muito alta. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do ETS, do currículo, um pouco disso que eu falei, né? De você estar personalizando o seu currículo para aquela vaga com as palavras-chave. Qual que é a sua visão em geral um pouco sobre isso? Bom, realmente, o tempo do recrutador ali é muito curto, né? É impossível a gente analisar, às vezes, todos os currículos que chegam para a gente. Muitas empresas grandes utilizam, né, o HS, né? Um desses sistemas, por exemplo, é a famosa GUP, todo mundo adora. Que era o próximo assunto, também era o próximo assunto, tá? Né? Então, é muito comum, isso facilita muito a vida do recrutador. E quando ele vai configurar esse sistema, é óbvio que esse sistema é configurado por uma mão humana, o sistema não sai fazendo só o que ele quer, né? Hum. Ele configura ali colocando as principais ferramentas que de maior importância para aquele cargo, para aquela posição. Né? E daí esse sistema automaticamente ele costuma fazer uma varredura no teu currículo e procurar essas palavras-chave. Então é muito importante que ela apareça, né? Principalmente na descrição das atividades,
tá? O que que eu sempre falo, em questão de currículo, por incrível que pareça, às vezes o menos é mais, tá? Nossa, eu Currículo, falo isso o formato, tempo todo. currículo, formato simples, folha Exatamente. A4, preto e branco, nada de coisa colorida, porque o ATS ele tem muita dificuldade em ler Verdade. coisa muito colorida, muita coisa muito chamativa, nunca em coluna, nunca em coluna. Tanto o olho do recrutador quanto o sistema, ele sempre vai ler a gente da seguinte forma: cima para baixo, esquerda para Esquerda para direita. direita. É a única forma que o sistema vai conseguir ler o teu currículo. O pessoal Coluna, tem mania de colocar também aqueles gráficos de habilidade, né? Achando que vai ser lido também. não. Além disso atrapalhar o sistema TS, quando é o recrutador, acaba que fica muita imagem, muita informação, e daí a gente lê aqui, e daqui a pouquinho tem que ler Exatamente. lá, e Exato. isso consome um tempo que o recrutador pode acabar deixando de lado e vai ler aquele currículo que está mais simples, né, que a pessoa fez ali de forma mais simples e tal. Então, assim, menos é mais. Quantidade de páginas, 3 páginas no máximo, estourando, no Está máximo, muito alinhado, que bom. tá? Ter número para contato atualizado é muito importante. Teu e-mail, o teu perfil do LinkedIn. Se é desenvolvedor iniciante, tem um GitHub, coloca lá o link do GitHub, às vezes é interessante dar uma olhada, né? Se é ali algo ali de design, coloque o link do teu portfólio, também é bacana, ali debaixo dos contatos. Endereço, não precisa colocar endereço completo, não tem necessidade. Se está se candidatando para uma vaga híbrida, coloca ali o teu bairro, a cidade, o estado. É uma vaga remota, coloca cidade e estado. Legal. Ponto. Nada de CPF, RG, pelo amor de Deus, gente, vocês não sabem para quem que vai cair, nas mãos de quem vai cair É, esse documento. já falei Não também. tem necessidade. Foto, ponto muito importante, somente se a vaga pedir. A vaga pediu o currículo com foto, ok. Legal. Coloca ali geralmente 3x4, não coloca nada muito grande, formal, óbvio, um pouco mais formal, né? Um pouco mais de cuidado. Não pediu, a vaga não pediu, não tem por que colocar foto. Tá? Idade, se você se sentir à vontade, coloca, senão também não é algo relevante. Né? Abaixo ali dos contatos, é interessante, antes do resumo, colocar ali o objetivo. E o objetivo, ele sempre vai ser o cargo ao qual você está se candidatando. Então, é aí que a gente começa a adaptar o currículo vaga por vaga. Ah, Eliane, mas isso dá muito trabalho. Dá trabalho, mas procurar trabalho dá trabalho. É. Então, Eu vi isso, né? e olha que era uma pessoa de coordenadora de RH. Ela botou um comentário aí há pouco tempo num post. Aí uma pessoa de RH, uma CEO, não sei quem que era, falou sobre isso, que você o certo é você adaptar para as vagas. E essa pessoa falou: Exato. gente, peraí, mas personalizar para cada vaga? Que loucura! Eu falei, gente, aí você vai dar Acontece. mentalidade, né? Eu também acho uma loucura você ficar 8 meses aplicando para uma vaga e não ser chamado, né? Então, assim, Exato. vai um pouco do que você também considera, né? O resumo, uma dica que eu dou muito legal é sempre deixar o resumo para fazer por último. Por quê? Porque o resumo, ele nada mais é, e ele vale ali até umas 5, 6, máximo 7 linhas, tá? Ele nada mais é do que uma prévia, isso é muito importante, uma prévia do que o recrutador vai encontrar ao longo do teu currículo. Então, ele tem que ser ali um resuminho, uma prévia do que ele Legal. vai encontrando ao longo do teu currículo. Depois de que colocou o resumo, se tiver proficiência em idiomas, é interessante colocar antes das experiências ali o inglês de avançado para frente, Ah, legal. colocar ali Você acha abaixo do melhor resumo colocar, abaixo do resumo, a questão do inglês, você acha melhor colocar até acima da os experiência? idiomas. Isso, exato. Ah, Se legal. avançado, tá? Básico, intermediário, dá para colocar ali Explica, pessoal, o que embaixo. que vocês geralmente consideram, né? Eu, pelo menos, no inglês, eu acredito que ninguém vai conhecer a sigla de A1, A2, B1, B2, C1. Eu acredito que o pessoal não. É só isso aí, intermediário, avançado. O que que é esperado Isso. do avançado, né? Porque eu acho que pode depender da vaga. Tem muita gente que se considera avançado
porque sabe escrever e escutar muito bem, mas não consegue conversar, que eu acho que esse é o maior problema. O que que você considera no nível de inglês avançado? Depende da vaga? Depende do que a vaga pede. Se ela pede um nível de inglês avançado em conversação, você tem que analisar se teu inglês você consegue se comunicar e entender, né, receber a mensagem, transmitir a mensagem de uma forma eficiente, tá? Se a vaga ela pede um nível de inglês avançado, é ali técnico para documentação, né, leitura e compreensão de textos, aí você pode deixar isso explícito no currículo, né? Dependendo do que a vaga pedir, se a vaga pedir nível de inglês avançado, só isso, ela está te pedindo no contexto geral. Ela está te pedindo que você saiba escrever, que você saiba falar e que você saiba entender. Tá? Se ela deixar específico que ela quer alguém que nível de inglês avançado, de escrita, né, interpretação de texto, então dá para colocar ali inglês, nível avançado, escrita, né, Legal. e entendimento de texto ali, de documentação. Tá? Se ela falar só nível avançado de inglês, é porque ela quer o contexto geral. Após os idiomas, a gente vem na parte acadêmica. Tá? A Hum, parte acadêmica se coloca técnico, ensino superior, pós-graduação, MBA, doutorado, e tinha outra que eu me esqueci, e mestrado. Mestrado. Né? E isso que vai ali na parte de formação acadêmica. Cursos é um campo após a experiência, tá? Outros Hum, cursos, certificações também. Colocou a formação acadêmica é muito importante, tem que constar lá a instituição. Após a instituição, você coloca o curso, informar se essa graduação ela foi um bacharelado, se ela foi um tecnólogo, e a data de conclusão. Não concluir, coloca a data de previsão de conclusão. Não precisa colocar dia, mês e ano, uhum, não. Coloca só o ano, inclusive. Não precisa nem colocar o mês, nem se estiver concluído, nem se ainda for concluído. Coloca lá o legal. ano, a recrutadora ela já vai ter uma base, como eu disse, o menos é mais. A recrutadora ela tendo uma base ali, se você já concluiu ou vai concluir, é o legal para ela, tá? Fez ali a formação acadêmica, vamos para as experiências. Experiência constar sempre ali nome da empresa, o nome do cargo que você atuou e o período que você ficou naquela experiência e a descrição das atividades, por favor. E formando as ferramentas, a mesma coisa do LinkedIn. Você pode dar É um Ctrl+C, igualzinho, Ctrl+V, exatamente. E né? principalmente, Isso. eu acho que talvez você pode falar melhor, ô Liliane. Eu sempre falo, né? O pessoal costuma simplificar muito, né? Excel. Tá, o que que você fazia com Excel? Ah, nada demais, eu só colocava umas colunas, limpava ali. Tá bom, cara, coloca que você organizava os dados, criava umas Isso. visualizações. Eu chamo de gourmetizar, né? Dá uma gourmetizada no que você fez, uma aprofundada, claro, alinhada com a vaga. E naturalmente eu Ah, sempre falo isso pro pessoal demais. Eu falo, cara, uma coisa que vai levar muito em consideração na experiência, não só o que você fez, na questão técnica, mas o impacto que você gerou. Tá, qual foi o projeto que você fez? Que resultado você muito trouxe para a importante. empresa, não é? Eu acho que o pessoal fica um pouco muito preso, principalmente na minha área, que é a área de dados, criou um pouco essa fantasia de que se você for o gênio do Power BI, do Excel, se você for só um cara técnico, você, putz, já tá voando. E não é. Você tem toda uma questão de analítica, questão de você gerar um impacto para a empresa através das suas recomendações, falando na área de dados. E eu sempre falo isso, Uhum. gente. Impacto é muito importante. Então, é legal você falar que usava o Excel, criar visualização com o Power BI, mas que impacto você gerou para a empresa? Que recomendações, Uhum. né, a partir daquilo, daqui ações, como que você viu? Não precisa nem falar o impacto financeiro, né, mas que otimização, que mudança que você gerou. Eu acho que também é bem legal, né, de você colocar ali o impacto, o quanto que aquilo foi importante para a empresa e não só o que você fez, né, questão de ferramenta. Com certeza, William. Bom, após descrever as atividades, colocar exatamente isso, os resultados. Os resultados, geralmente, assim, eles são mensuráveis quando é colocado em números. Né? Se você tiver uma dimensão da porcentagem de melhoria, de otimização, é bacana colocar. Né? Por exemplo, se você desenvolveu um projeto que tinha um prazo de X meses para ser desenvolvido e conseguir otimizar o tempo, né, de fazer, desenvolver e entregar esse projeto em menos tempo,
colocar que esse projeto conseguiu ser entregue através das atividades, né, ali com a equipe, sempre colocar se isso foi desenvolvido com a equipe ou se foi um trabalho seu de forma mais autônoma, isso também é interessante, né? Um projeto de X tempos conseguimos entregar em questão menor, né? Então, colocar esses números, isso é uma dimensão bem legal para a recrutadora, né? Explorar bastante essa questão da ferramenta, como você mencionou, e sempre deixar o currículo alinhado, de novo, com a descrição da vaga, entendeu? Estuda a descrição da vaga, vê lá as atividades que pede lá, nossa, eu já fiz isso, eu fiz isso nessa última empresa aqui. Coloca, deixa destacado. Outra coisa muito importante. Qual experiência que eu preciso dar maior destaque? Né? A última. Ou a mais relevante na tua carreira? A última, acho que não foi a mais relevante, foi a penúltima. Então, tu dá maior destaque. Você coloca mais atividades, uma descrição maior das atividades naquela experiência. Né? Se não foi o caso, a última coloca ali de uma forma mais trabalhada. Né? Você teve 5 experiências e daí, da última para a primeira, você vai diminuindo os bullet points, né? Sempre coloque bullet points ali Isso, cada falo. atividade, porque isso demonstra organização, Exato. né? É muito bacana. E lá na primeira atividade é a que você menos descreve, você menos coloca, né? Então, é isso, estudar a descrição da vaga e tentar ali colocar ali entre os dois, porque daí dá uma chance maior da ATS filtrar o teu perfil, ou se o recrutador ou a recrutadora for olhar, dá uma sensação de maior aderência. Já aproveitando, falando nisso, tem uma outra ferramenta também que ajuda muito, que se chama, no site vagas.com, tem um mapa de carreiras. Não sei se você já ouviu falar, tem um mapa de carreiras Vax.com. vagas.com, né? Vagas.com, sim. Vagas.com Conhecido. Tá. é uma plataforma de vagas e lá, se vocês buscarem, tem mapas de carreira. Lá no mapa de carreira você pode colocar o teu cargo, né, da tua área, e daí ele vai fazer toda uma análise das principais palavras-chave, olha que interessante, que Legal. mais aparecem nas descrições das vagas. Que As legal. palavras-chave que são mais utilizadas. E isso é uma ferramenta poderosíssima, tanto para você colocar no teu currículo, como também já aproveitar e colocar no LinkedIn. São as palavras-chave mais Ah, utilizadas nas eu tinha descrições, mais descobri, buscadas. eu descobri uma estratégia para fazer isso, só que é bem mais demorado, claro, né? O que que eu tinha feito, né? Às vezes o pessoal pergunta para mim, né? Ô, William, entendi que você fala que é para aplicar cada um para uma vaga, que é interessante. Mas é o GUP, o que que eu faço? Porque lá agora eles estão com um currículo só. Você coloca lá o currículo e ele vai ser mantido lá. Então, esse é um caso interessante, né? Se você fazer ali, pegar as principais vagas, se você vai lá nos vagas.com, você consegue ver as principais palavras-chave que está tendo mais ou menos ali, porque você está aplicando, você deixa aquilo como padrão, né? Ali no seu currículo. Interessante. Eu tinha descobrido uma estratégia, mas com certeza essa é bem mais demorada. Eu falei, mas é bom você falar essa. Eu falei, cara, olha só. Eu pegaria a descrição dos principais cargos que você está querendo fazer, colocaria tudo num Word, várias páginas, e naturalmente você dá um F5 lá e você pesquisa, sei lá, SQL. Você vê a quantidade que vai aparecer. O que for aparecendo mais, você usa, né? Mas é claro que é mais trabalhoso. E esse que você trouxe é bem legal, porque a gente bate muito lá nessa tecla, na galera da comunidade, nas minhas postagens. E esse aqui é até um tipo de currículo, né, que é muito bonito, mas que para um ETS é horrível, né? Não é ser lido nunca isso daqui, ó. Um monte de gráficozinho, uma imagem muito grande. Você tá conseguindo ver? Tá Não deu para mim compartilhando? ainda, que o meu computador Ih, é deve estar muito dando erro aqui. lento. Pera aí, eu vou parar e vou Ele de novo. Ver se aparece aí. Se não aparecer, não tem problema não. Depois eu te mando aí. Mas vou agora, deixar, vou deixar. Vou agora deixar carregado. apareceu. Apareceu. É o tipo de currículo que o pessoal, muito bonito, né? Você já deve ter visto alguns, né? Que o pessoal coloca dividido, mas você pode ver aqui a questão das cores, a questão de gráfico, de colocar porcentagem do que você fez. Se você for dar isso aqui pessoalmente para alguém, pode até ser legal, mas a questão de ETS aqui é um tipo de currículo que quem não conhece o ETS, quem não conhece isso, acha que é um currículo muito bom. Mas provavelmente, pela sua experiência, é péssimo isso aqui, né? Realmente não ajuda, como eu disse ali no currículo, menos é mais,
o ATS nunca vai conseguir ler, porque está em colunas, porque está em cores ali diferentes, porque ali tem ali os A gráficos, como você foto, os mencionou, gráficos. a foto, né, ali os retângulos ali, então acaba se tornando tudo muito confuso, o sistema não vai conseguir ler, tá? Ali em questão de porcentagem, eu vi ali que tem as linguagens, tá? É mais eficiente colocar o nível de conversação. Quer demonstrar o domínio que você tem sobre aquela ferramenta? Coloca lá nas experiências em que situação você utilizou aquilo ali. Né? Isso Uhum. demonstra muito mais o poder do teu domínio em relação àquilo do que colocar ali em porcentagem. Em relação a porcentagem, números, buscar Isso. colocar ali nos resultados, eu acho que é muito mais eficiente, mais bem trabalhado. Exatamente. Agora, já falou um pouco da GUP, agora eu queria que você desse aí a sua opinião. A gente pode estar percebendo que eu tô meio que indo pelo filtro. Eu tô indo desde a primeira parte, que é, putz, estou começando no LinkedIn. Uhum. Devo começar a fazer postagem? Beleza, devo. Tá, como que eu cuido do meu perfil? Beleza. Depois eu fui para a parte de achar o candidato, fui a parte do currículo. Pode até ver que eu organizei tudo para ser como se fosse um funil. E agora acho que a Uhum. parte que acho que é que você mais gosta, eu acho que é a parte que você mais quis, é a parte que provavelmente ocupa aí 95% do seu tempo, que é a parte de entrevista. E principalmente porque tanto a gente tem o mesmo público, né, na parte ali de tech, eu falo muito pro pessoal, né, que com certeza o RH, ele tem uma noção ali de tecnologia, claro, mas todo mundo sabe que a parte técnica vai ser exigida pelo gestor da vaga, quem é o especialista daquilo. Então, às vezes, o Sim. pessoal tenta ser técnico até demais numa entrevista de RH e que não precisa, né? E eu sempre deixo isso muito claro. Eu acho que a parte do RH quer saber, primeiro, se você realmente está ali alinhado com o que está o currículo, se você não está ali, caiu de paraquedas, se você está mentindo. E entender como que é seu perfil muito também comportamental, como você se comunica, questão do seu sorriso, você tá alinhado, questão de cultura. Claro que eu já vi Cultura. isso, é muito comum. Às vezes o RH vai fazer umas perguntas técnicas, mas também para saber se você tá alinhado, né? Mas às vezes o pessoal se perde um pouco, o pessoal quer ser muito técnico RH, às vezes você acaba sendo visto como uma pessoa meio chata, em vez de inteligente, Uhum. né? Então, meio que para você falar um pouco dessa etapa que é sua, né? Principalmente, o que que você acha, o que que você vê de destaque em um candidato, principalmente que a gente está falando aqui na parte de tech, e o que que você acha que as pessoas deveriam fazer para passar nessa etapa e o que elas não deveriam fazer também, que é importante. Uhum. Bom, vou falar um pouquinho do meu cotidiano, do meu dia a dia. Como eu disse, graças a Deus, eu trabalho numa empresa que me dá muita autonomia de eu fazer essa parte, que realmente é uma parte que eu gosto muito, porque eu conheço muitas histórias interessantes de toda parte do país, inclusive já entrevistei pessoas de fora, a gente vemos, né, algumas vagas de Portugal, por exemplo, né? Então Legal. é uma experiência sempre muito gratificante para mim, muito bacana. Sou uma recrutadora que eu sempre respeito muito a todos os profissionais que entram em entrevista comigo, né? Sempre agradeço muito a disponibilidade, o tempo que eles estão cedendo para aquela conversa, porque eu acho muito importante hoje, no mercado que, como a gente já falou aqui, que às vezes é tão preconceituoso, que tem tantas falhas, sim, no recrutamento e seleção, como faltas de feedbacks, Hum, retornos, processos seletivos extremamente cansativos e maçantes. Eu acho que o que a gente pode fazer aqui na linha de frente, que é a primeira conversa, de poder deixar isso mais humanizado e deixar isso de uma forma mais leve, é o que eu prezo muito no meu trabalho hoje. Né? Então, eu tenho essa autonomia de trazer. Eu nem convido uma pessoa para uma entrevista, eu nem falo esse nome. Eu convido a pessoa para fazer um bate-papo comigo, para eu isso, é o que poder você mostrar fala. melhor a oportunidade para ela e ela poder se apresentar. Né? Legal. Então, eu tento fazer o mais leve possível. É óbvio, como você falou, a gente vai perguntar coisas que estão dentro do requisito da vaga, porque a gente precisa fazer esse alinhamento, a gente precisa fazer, né, esse filtro, até mesmo para a gente ter munição para poder vender esse perfil para o cliente, que é o meu Claro, caso, como eu trabalho com uma consultoria, isso é muito importante. Eu tenho que dizer para esse cliente o porquê, né, que ele deve, o que ele pode, o que é interessante ele seguir com aquele perfil naquele processo seletivo. Bom, o que é sempre muito bom, tá? Ninguém precisa saber tudo, eu sei que esse momento é um momento, principalmente para níveis júnior e pleno,
é um momento de muita tensão, é comum se sentir nervoso, é comum esquecer das coisas, só que é muito importante você saber contar a tua trajetória profissional, tá? E tentar falar isso de uma forma mais aprofundada. E falar de forma aprofundada não quer dizer que precise entrar em muitos detalhes técnicos, como você mesmo mencionou, né? Mas que saiba dizer exatamente como que você utilizou determinada tecnologia, em que momento, em que projeto, como é que era esse projeto, se projeto você tinha mais autonomia de trabalhar sozinho, você trabalhava mais em equipe, qual foi o principal resultado que você conseguiu com aquele projeto, em questão até de desenvolvimento profissional, não só para a empresa, como na tua carreira, né? Então, assim, às Legal. vezes é ruim, é um pouco mais complicado, profissionais que falam pouco, né? Isso é sempre Uhum. complicado. Às vezes é preferível um profissional, que às vezes, que, por mais que ele use uns termos um pouco mais técnicos, mas que ele fala bastante, que ele explica bastante sobre a experiência dele, do que um perfil, assim, uma pessoa que seja muito objetiva. E quanto mais objetiva ela for, mais o recrutador ele vai ter que ficar cavocando, né? E daí há dois tipos de recrutadores, é muito importante saber. O recrutador que vai dar aquela insistência, por exemplo, o cara lá me diz, na experiência anterior, ele fez um projeto lá de desenvolvimento full stack, ele utilizou React no back-end, sei lá, utilizou PHP. E só isso que ele me conta, e ele não aprofunda em que projeto Aham. foi, qual atividade que ele fez, qual foi o resultado. E daí o recrutador ele tem que ir lá e perguntar, mas qual foi o nível de complexidade, qual era o tamanho da equipe, né? Qual foi o resultado gerado, e a gente tem que ficar. Quando o profissional ele vem com essa explicação, ele começa a falar da trajetória profissional dele, e daí ele fala sobre aquela experiência. Não, eu desenvolvi o projeto tal, era sobre tal e tal coisa, trabalhávamos em uma equipe de tantas pessoas, eu era responsável por essa parte, utilizávamos nesse projeto, utilizamos bastante a tecnologia no front-end X, e no back-end utilizamos bastante a tecnologia Y, banco de dados utilizávamos esse, PostgreSQL, MySQL e tal, fazíamos testes, né? E o projeto tinha esse nível de complexidade, e daí atingimos tal determinado resultado. Isso é tudo muito proativo, porque daí Verdade. você não dá a necessidade da recrutadora, do recrutador, precisar te perguntar mais aprofundadamente. E você já demonstra que você tem um nível de profundidade, de conhecimento naquele assunto. Porque você está falando ali de uma forma mais fluida, você está contando aquilo de uma forma mais fluida, de uma forma mais corrente. Então, quanto mais fluido você conseguir explicar sobre a sua trajetória profissional e sobre os principais desafios, melhor. Qual experiência dá mais destaque? De novo, ou a última ou a mais relevante, a mais desafiadora da tua carreira, né? Porque daí chega num ponto que a Uhum. recrutadora ela nem vai precisar perguntar qual foi o projeto mais desafiador que você Já já adianta, trabalhou. né? Já tem a proatividade de falar, né? E isso dá muita segurança para a recrutadora de que você tem domínio, né, sobre aquele determinado assunto. Então é interessante saber ter um bom storytelling ali, saber Ah, contar a sim. sua trajetória profissional, né? Não inventar, tá, gente? Aqui essa conversa não é nada sobre inventar em nada, nem É, LinkedIn, nem currículo, nem entrevista. Apresente aquilo que você sabe, de fato. é. Porque Apresente no que se o você. recrutador entrou em contato, viu o seu perfil, você tá ali, você já tem um certo alinhamento com a vaga, né? Não precisa ficar Com inventando de, certeza. né? E como você falou aí, a questão de qualquer processo seletivo que você for, e eu sei que eu participei mais de 20, uma coisa que é comum, eu acho que é toda pergunta vai, essa é a única pergunta assim que vai ter, que é fala mais sobre o seu background, né? Sobre a sua experiência, como é que você chegou aqui, né? Isso é uma coisa que sempre vai ter. E uma estratégia que eu adotava, eu falo pro pessoal, isso vai diminuir o seu nervosismo, né? E, pelo menos na minha Uhum. parte assim, de candidato. Isso vai diminuir o seu nervosismo, vai saber você estruturar melhor, é você criar um roteiro, né? Já de explicação. Muito bom. Então, que era uma coisa que eu comecei a falar pro pessoal, cara, faz um roteiro, né? Explica certinho. Sim, Então,
por exemplo, o que que você colocou no seu perfil? Isso aqui, essas são suas profissões? Cria um roteiro, a melhor forma de você criar aquilo, repete, tá? Não, putz, eu falei dessa forma, não ficou tão legal. Tá, deixa eu ver uma forma de falar isso de uma forma mais impactante, mais legal, e você Uhum. repete. E depois, quando você cria esse roteiro e você sabe explicar certinho, já tá tudo organizado, a sua mente meio que consegue economizar energia para outro tipo de pergunta, em vez de você ficar tão Uhum. nervoso, né? Então, quando você recebe uma pergunta você já até fez um roteiro, você já fez uma preparação para ela, o nervosismo naturalmente vai cair muito, porque é como se você já tivesse familiarizado, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, essa questão mesmo. Sim, exatamente. E duas coisas, para finalizar, né? A gente já falou que a parte de entrevista, tudo, que são duas coisas que eu falo pro pessoal fazer, né? Primeiro que é estudar a empresa, né? Eu acho que quando o recrutador te pergunta ali sobre a empresa, você já mostrou que você pesquisou sobre a empresa, que você já conhecia, você sabe pelo menos o mínimo ali sobre a empresa, quais são os objetivos, isso é legal, né? Eu acho que é um diferencial do que a pessoa que não fez nada, né? Parece que não mostrou tanta proatividade. E junto com estudar a empresa, queria saber a sua opinião quando você faz aquela famosa pergunta, ficou alguma dúvida, né? Porque tem muita gente que fala, não, não ficou dúvida, tudo bem. E o que que você Uhum. acha? Você acha isso proativo? Você acha isso bom quando a pessoa ela mostra algum tipo de pergunta? Claro, fazer uma pergunta inteligente, né? Que eu já fiz post, inclusive, sobre isso. Não, poxa, ô Liliane, pô, muito obrigado, foi muito legal. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, né? Eu acho que o que que você faria, né? Ali, o que que você recomenda? Eu fazer logo no início, caso eu fosse aceito, para já estar ajudando a empresa o mais rápido possível, para estar me turmando legal, para causar uma boa primeira impressão, né? Eu queria saber como é que está a situação do projeto, porque eu consigo me alinhar melhor para já chegar, já ajudando o máximo possível, o X empresa. Enfim, né? Você pensa uma pergunta inteligente. O que que você acha no geral de você estudar a empresa e fazer uma pergunta inteligente sobre ela? Eu acho que é sempre muito bem-vindo, tá? No meu caso, como eu trabalho com consultoria, geralmente eu abro o cliente para o profissional na entrevista, no bate-papo. Ah, tá. Então, eu sempre inicio o bate-papo, né, agradecendo a presença dele e já começo me apresentando, falando separadamente que eu sou da empresa tal, né, e que a gente faz esse trabalho de recrutamento e seleção para outras empresas. E daí eu sempre pego o site da empresa cliente e passo ali no bate-papo do Google Meet para a pessoa ir olhando, né, e vendo, que daí fica mais fácil, mais didático de eu conseguir explicar sobre esse cliente, o que, que esse cliente faz, né? E daí eu entro na parte da vaga, o que, que a vaga precisa, né? Forma de contratação, salário e tudo mais. Mas a gente sempre dá ênfase de explicar bem sobre o nicho que o cliente trabalha, o segmento, isso é muito importante, a gente deixar o mais claro possível o que, que aquela empresa cliente ela faz. Né? Porque uma coisa que eu acho muito importante é que o profissional ele saia da minha entrevista engajado com aquela oportunidade. Né? Eu também não invento nada, eu sou 100% transparente. Uhum. Digo, olha, é isso aqui que te espera, É entendeu? isso. É isso Legal. aqui. Mas é importante que o profissional saia engajado, porque ele saindo engajado, depois que ele sair da entrevista, ele vai entrar naquele site que eu passei para ele, ele vai se interessar em pesquisar sobre a empresa. Bom, como eu abro o cliente no ato da entrevista, daí eu faço toda a entrevista, eu sempre deixo aberto no final perguntas. Você tem alguma dúvida em relação à vaga, em relação à empresa, ao processo seletivo? Quer pontuar alguma coisa? Eu deixo aberto para o profissional dar esse feedback também, porque outra coisa que eu gosto muito de trabalhar e que eu fico super feliz de ter hoje essa autonomia é de trazer ali o profissional para uma conversa limpa, e para que ele tenha ali comigo, naquela porta de entrada, uma boa experiência. Isso para mim é tão importante, é Legal. muito importante para mim, porque esse profissional que eu estou entrevistando hoje, se infelizmente ele não passar na minha vaga de agora, ele está aberto para uma próxima. E quando ele for se lembrar de mim, ou se ele for contratado e precisar de mim de novo, ele vai ver que ele passou por uma experiência legal. E daí eu não vendo só a minha imagem enquanto recrutadora, como eu também vendo uma imagem boa da empresa que eu trabalho, Exato, né? legal. E isso é muito importante. Então, saindo dali engajado, ele se interessa em pesquisar sobre a empresa. Eu acho ótimo quando o profissional ele tem dúvidas de tamanho do time, plano de carreira, principais desafios. Na maioria das vezes, são informações mais técnicas
que eu não tenho para passar. Então, eu informo, olha, infelizmente eu não tenho, mas essas são dúvidas que é bacana você tirar na próxima etapa, que daí já vai ser com aquele tech lead ou com aquele gestor da área, né? Então, pergunta mesmo o tamanho do time, né? Quais os principais desafios, se tem plano de carreira. Leone, eu sempre pergunto também na minha entrevista, se a pessoa está trabalhando, qual é o principal motivo para ela estar aberta ao mercado. Eu nunca pergunto assim, qual o motivo que tu quer sair da tua empresa? Qual o motivo que tu quer sair da empresa? Eu nunca pergunto dessa forma. Que é Por que você comum esse está tipo de aberta ao pergunta, inclusive. mercado? Por que você está aberta ao mercado? O que você busca hoje para saber se a oportunidade que eu estou prestando, que eu estou apresentando para ele, faz sentido, o que ele quer. Porque é uma coisa que eu falo para os profissionais que passam comigo, a maioria deles, não todos, eu falo, é muito importante você também avaliar a oportunidade. Você também tem que fazer isso, você tem todo o direito de fazer isso, de ver exatamente e analisar Exato. se é realmente isso que você quer. Tem que fazer sentido para os dois lados. Isso, para mim, é uma vaga bem fechada. Quando eu consigo fechar uma vaga, que eu entro em contato com um profissional e ele fica feliz de ser aprovado naquele processo seletivo, isso para mim é uma vaga bem fechada. Eu digo, não, eu coloquei um cara que está engajado lá. Agora, perguntas no final da entrevista. Como cliente, sempre é importante perguntar aquilo dentro daquilo que você mais almeja. Está almejando uma oportunidade de crescimento? Pergunta se tem plano de carreira, né? Se tem progressão de carreira, em quanto tempo, mais ou menos, né? Como você pode fazer para ter uma boa performance dentro da empresa, né? E atingir bons resultados, ajudar a empresa a avançar. Demonstre esse interesse, né? Perguntar sobre benefício, se tem algum benefício que é muito importante para você, pergunta o tamanho do time, o que essa empresa espera de você dentro daquele desafio a curto, médio e longo prazo, né? Então, eu acho super interessante, isso demonstra o interesse. Levar esse conhecimento sobre a empresa também é um ponto muito positivo. Eu não pergunto, porque, como eu disse, eu abro o cliente na hora do bate-papo. Mas daí, quando for para a próxima etapa com o cliente, estude, sim, sobre a empresa, veja se saiu alguma notícia relativa àquela empresa, chegue na entrevista, fale, eu dei uma pesquisada, a Liliane me mostrou a empresa de vocês, eu pesquisei, vi que saiu até uma tal notícia referente à empresa, ou de um crescimento, nossa, isso é ouro para qualquer gestor. Teve um crescimento, uma notícia de um crescimento da empresa, fala lá que viu, né, que está acompanhando, comecei a seguir a empresa de vocês, achei super legal, aquele projeto X, aquele projeto... Sempre, é claro, gente, coisas verdadeiras, tá? Não florei. Eu não sei fazer nada disso sem florear. Não tem problema, demonstra que você sabe pelo menos o segmento da empresa e exatamente o nicho principal dela, com o que ela trabalha, já está de bom tamanho, ou há quanto tempo que você sabe que ela está no mercado, isso já demonstra bom conhecimento. Se tiver uma desenvoltura maior para falar mais, explora, que vai ser sempre muito, muito bem visto. Também é um ponto de proatividade. Perfeito, Liliane. Cara, fenomenal. Tipo assim, muito legal mesmo. Você passando todas as experiências, toda a sua opinião. Porque eu acho que é legal a gente fazer esse tipo. Não é um tipo de conteúdo que eu vejo muito comum. Porque é bom que a gente consegue entender mais o lado do RH, né? Então, às vezes, você vê um pessoal fazendo muitas críticas, mas não entende também como é que é o processo por trás. O pessoal só vê o lado dele. Pô, mas não tá me chamando, eu já botei 50 milhões de currículos. Putz, tá demorando para me responder. E o pessoal não entende isso também, que tem todo um processo ali acontecendo. Então, assim, muito legal. Obrigado, tá? Eu acho que Eu a que gente tem agradeço. mais ou menos ali quase que o mesmo público. Eu faço bastante conteúdo ali, eu posto todos os dias, já há uns 5 meses. Tento dar bastante dica ao pessoal. Deu pra perceber que tá até bem alinhado, na verdade, mas você sanou muitas dúvidas. Então, Liliane, muito obrigado aí pelo seu tempo. Tenho certeza que você tá cansada aí, só, como você falou, só tem você aí na parte de tech da sua empresa, então deve ter ficado o dia inteiro aí falando, ainda ficou aqui mais 1h30 aí falando. Então, Imagina, cara, foi um prazer. bom descanso pra você, assim, muito obrigado. Eu acho que a gente vai impactar você, ajudar bastante gente e deixa a sua mensagem final. Bom, queria mais uma vez, filho, agradecer demais, dizer que eu fiquei assim lisonjeada com o convite.
Foi a coisa mais diferente que eu já fiz ali dentro desses 4 anos. Ah, é? Eu Legal. adorei a oportunidade de poder falar um pouco sobre o meu trabalho. Quero deixar um recado para quem está buscando recolocação, para quem está buscando uma Boa, oportunidade melhor. boa. O recrutador não está contra vocês, a gente não está. Eu sei que existem muitos profissionais ruins, isso é em todas as áreas, está minado o mercado de trabalho, infelizmente, Exato. mas ainda tem muitos recrutadores que estão do teu lado, que estão torcendo por você, quando você vai fazer aquela entrevista mais técnica, quando você está fazendo aquele teste, quando você está lá com a última entrevista com o diretor da empresa, a gente está torcendo. Realmente, William, a gente fica, às vezes, isso é muito chato, a gente fica um pouco limitado, né, com dicas que a gente pode ou não pode dar. Então, eu queria dizer que a maioria das coisas que parece que não funcionam porque o recrutador não quer, não é, às vezes é por falta de autonomia. É por isso que eu falo que eu trabalho numa empresa que me dá essa autonomia. E eu aproveito isso para, de verdade, do fundo do meu coração, trazer a melhor experiência possível para aquele Legal. profissional que está ali despendendo do tempo dele para me ouvir e também para contar um pouquinho da história dele. E eu adoro ouvir. Eu adoro que chegue para mim aquele profissional com brilho no olho, que eu vejo que gosta do que ele faz, ou aquela vontade de fazer acontecer. Eu acho isso é incrível. Quando eu faço essa conexão desses grandes talentos com essas oportunidades, que eu vejo que o profissional ficou feliz com aquilo, eu digo, nossa, eu Legal. fiz um trabalho bem feito. Então, ainda existem recrutadores como eu que são doidos, que podem passar o dia Muito inteiro, a noite legal. toda falando sobre recrutamento e Muito legal. seleção. Quero que, se possível, se vocês quiserem me adicionar ali no LinkedIn, vão ser todos muito bem-vindos. Isso, Podem pode ser o tirar LinkedIn aí, dúvidas. as redes sociais que você quiser. Claro, estão todos muito bem-vindos, podem tirar dúvida, podem me chamar ali no inbox, não tem problema algum, ser todos muito bem recebidos. Se eu demorar para responder um pouquinho, é porque a recrutadora está ali trabalhando, mas a recrutadora Normal. não vai sumir. Uma coisa que eu brinco muito nas entrevistas, que eu sempre digo assim, eu sempre dou um prazo, né, para dar um retorno. E daí eu sempre digo assim, se a resposta for positiva ou for negativa, eu te dou um retorno. A recrutadora não vai sumir, porque isso também é outro papo que É é outro muito papo. comum, que é Dá muito outro, dá comum. outra, dá um episódio 2 aqui de falar de RH, só essa parte aí. Então eu deixo muito claro, e daí os candidatos a DER dão uma risadinha ali, mas eu acho importante comunicar, porque a gente sabe que tem essa falha, infelizmente, e eu sempre tento ao máximo dar retorno a todos. Vão ser todos muito bem-vindos. Mais uma vez, de coração, muito obrigada pela possibilidade de vir aqui demonstrar um pouquinho do meu trabalho e desmistificar um pouco dessa coisa, desse embate triste que eu tenho visto realmente entre profissional e recrutador, porque a verdade, gente, é uma só. Um está precisando do outro. Essa é a verdade. O meu trabalho ele Verdade. não existiria se não fossem essas vagas e não fossem esses profissionais, né? E vai ser muito difícil alguém entrar em uma vaga sem precisar passar pelo recrutador, sem precisar passar pelo RH. Então a gente está tudo ali no mesmo barco, né? Então todo mundo precisando de todo mundo. Mais uma vez, me sinto muito agradecida pela oportunidade. Não, que Desculpa se isso. falei Eu que alguma coisa de agradeço. errado aí, foi Que o meu isso, eu primeiro que agradeço. participando, mas espero ter mais oportunidades de a gente voltar a se falar e Com poder certeza. contribuir, tá? Muito Com obrigada, certeza. um grande abraço. Valeu. Gente, muito obrigado você aí que assistiu até agora, tá? Eu vou deixar, assim que eu colocar esse vídeo aqui no YouTube, eu vou deixar a descrição com o link aqui do LinkedIn, lá da Liliane, para vocês estarem acompanhando, tá? As postagens dela. Já fiz algumas postagens que ela fez, muito legal os assuntos. Tanto que o assunto que ela falou eu já sabia, eu falei, opa, eu tava olhando aqui. Então, assim, deixa o seu comentário aí, se isso aqui foi muito útil para você. Eu tenho certeza que foi, porque não é muito comum isso. Principalmente se você está entrando na área de dados, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. Alguém que é da área de dados, alguém da área do RH se juntar para passar essa dica para vocês. Ou até mesmo, não sei nem se é na área de dados, a área técnica no geral. Então acho que é muito legal. Meu LinkedIn também eu vou deixar aqui, eu acho que todo mundo aqui já conhece. Meu LinkedIn eu posto sim com bastante frequência. Aqui no YouTube não, são mais algumas coisas pontuais. Desce aqui embaixo que eu já fiz entrevista só sobre currículo e para vaga, mais de uma hora e meia também. Fiz uma entrevista com o Etnos, que ele entrou há pouco tempo na área de dados, então ele deu a experiência dele. Então, no geral, gente, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Deixa o comentário aqui de vocês. E obrigado, Eliane, de verdade, você foi assim, fantástico, muito legal. Imagina, eu que agradeço e desejo todo sucesso para
todos aí que fazem parte da tua comunidade. Espero que cresça cada vez mais o canal aí e que você continue fazendo esse trabalho incrível de ajudar esse pessoal aí. Igualmente, você também, todo sucesso, que eu tenho certeza que a tendência vai aumentar. Parabéns, porque você tem essa força de vontade, né? Esse amor que você tem, esse fogo de você realmente transmitir essa energia que é muito legal, de você transmitir um ambiente legal para as pessoas, né? Mostrar que você está ali para ajudar. E é muito legal quando alguém faz isso por amor. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a Tchau, próxima, tchau, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Liliane. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau.